Ele sempre achou que o Kiyotaka só era um cara calmo e controlado, sem grandes emoções ou habilidades. Bom, a maioria das pessoas, na verdade, quase todo mundo de Yukoso achava isso, tá? Mas isso por quê? Ele conseguiu esconder essa porra dele por muito tempo. Só que quando ele finalmente resolveu mostrar do que é capaz, meu amigo, as reações de todo mundo ao redor dele foram de choque. Será que esse momento de revelação muda tudo no rumo da história? O que isso significa para os seus companheiros de classe que ainda não sabem com o que eles estão lidando de verdade dentro do Ayano Koji? É isso que a gente vai descobrir hoje, falando sobre o início do novo volume 12.5 que eu falei para vocês que ia trazer. Kiyotaka Ayano Koji revelou o poder dele para a turma inteira. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui no canal. E olha só, família, o volume começa lá num período tenso de provas especiais de fim de ano continuando. Um evento que mexia profundamente com os nervos de todo mundo que estava lá. Câmeras tinham sido estrategicamente instaladas em diversos ângulos da sala, as lentes estavam captando cada movimento dos participantes, o que transformou esse exame num exame como se fosse uma espécie de espetáculo de observação. Ninguém conseguiria colar ou fazer qualquer coisa. As discussões e as interações entre os alunos eram visíveis nas telas, enquanto as imagens começavam a se atualizar ali e constantemente refletiam os altos e baixos das batalhas que estavam se desenrolando. Era uma batalha individual entre representantes, onde ninguém tinha permissão para intervir ou prestar assistência de qualquer tipo. Cada movimento, cada estratégia, cada erro ou acerto poderia ser decisivo para o destino de cada um. O quadro completo de regras ali, com as suas cláusulas distorcidas, não tinha sido divulgado nem mesmo para os professores das salas de aula, tá? Até momentos antes do início da prova, o que tornou a situação ainda mais tensa e imprevisível. E assim, os estudantes foram pegos de surpresa e foram forçados a encarar um desafio de frente, sem a menor ideia do que viria a seguir. Hoshinomiya observava tudo com uma respiração meio que tensa, o olhar dela estava fixo na tela do monitor e a mente dela estava fervendo como se fosse uma mistura de frustração e tensão. Ela sabia que o quanto aquela prova era crucial e, mais importante, o quanto ela significava para sua classe. Seu único desejo, mais do que qualquer coisa, era ver a classe sair vitoriosa. A pressão era muito grande, ao mesmo tempo a raiva que acumulava no interior dela também fazia com que ela apertasse os dentes ali com força, a ponto de você até sentir dor na mandíbula, tá? Ela ainda não tinha se dado conta de que estava fisicamente mais tensa do que imaginava. Só que o que mais incomodava ela, na verdade, era o sentimento de impotência que tomava ela. Ela não estava disposta a deixar que o fracasso se abatesse sobre a classe dela, ela estava disposta a utilizar qualquer meio necessário para garantir a vitória. Só que as regras do exame, que tinham sido inicialmente apresentadas como espaço limitado para as intervenções dos professores e tal, se mostraram completamente distorcidas, quando o verdadeiro formato do exame foi revelado ali e começou a acontecer. A escola, como sempre, não deu nenhuma explicação clara e as razões por trás das mudanças do nada das regras, mas isso deixou todo mundo, inclusive os professores, num estado de confusão, sem saber o que faria. O que antes parecia um exame simples, agora se tornou um jogo intenso e muito mais complexo e difícil de entender. Hoshinomiya, frustrada, né, viu que isso só aumentou ainda mais a frustração dela e percebeu que, cara, alguma coisa estranha estava acontecendo ali. Um outro espectador inesperado estava presente e a situação parecia interferir em todos os planos dela. Era como se fosse uma anomalia, né, que ela não tinha previsto, que estava fora do controle. Ela pensou em algumas palavras e isso aumentou o peso sobre os ombros dela. O incidente aconteceu justo quando uma pequena esperança começava a surgir para a classe. E a derrota da Horikita Suzune, que parecia ser uma vitória significativa, logo foi eclipsada, mano. Literalmente entraram na frente dela. Quem foi? Ayano Koji Kiyotaka. Ele apareceu de uma forma implacável. A postura dele, as palavras, as ações mostravam que ele não era só um estudante comum, mas alguém que tinha uma estratégia, uma conduta que desafiava qualquer tipo de expectativa. Ninguém poderia imaginar que um estudante fosse capaz de agir com uma precisão tão incrível quanto ele. Como se ele estivesse jogando um jogo de xadrez. Isso sem nem piscar, irmão. A vitória da Ayano Koji parecia estar mais do que certa. E isso foi dolorosamente confirmado quando a Ichinose já tinha se mostrado uma líder capaz. Ela baixou a cabeça, confirmando a derrota. Ela não conseguiu mais se sustentar, tanto física quanto emocionalmente. E a tristeza e o desespero estavam visíveis nos olhos dela. Só que nenhum som saiu dos lábios, ela não conseguia falar. Mesmo que ninguém tivesse ouvido, o peso das palavras dela, que não foram ditas, foi sentido por todo mundo que estava observando. A presença do Ayano Koji era avassaladora, irmão. Ele era de fato o coringa daquela partida, a carta que mudou todo o rumo do jogo. Era como se ele tivesse a mão mais forte, e isso ficou claro para todo mundo, incluindo para Shabashira, que não teve nem escolha senão reconhecer a superioridade dele.
cara, não tinha mais chance de vitória para aqueles que se opuserem ao Ayano Koji. O exame, então, foi decidido de forma impiedosa. Tudo o que restava era só esperar o fim. Mas a parte principal da história, depois disso acontecer, começou no dia 14 de março, logo depois do término desse exame especial do fim de ano letivo. O ambiente ainda estava carregado por essa tensão do exame. E quando os representantes das turmas e professores lá, Shabashira, estavam no caminho da sala de aula, eles decidiram organizar uma explicação dos resultados para os outros alunos. A ideia era abordar tanto a vitória da classe quanto a polêmica da expulsão da Maezono, né, que gerou dúvidas e suspeitas entre os estudantes. E quando chegaram na sala, a professora foi a primeira a se pronunciar, comunicando de forma geral o resultado disso tudo. Só que os detalhes mais delicados ainda ficaram sob uma responsabilidade de Suzune, que assumiu a liderança dessa conversa. Ela tinha uma postura firme e começou a esclarecer as dúvidas que começavam a surgir entre os colegas ali. Era mais do que evidente que os alunos tinham muitas perguntas, muitas questões, especialmente sobre a expulsão da Maezono do nada, que era um assunto que dominou todas as discussões dos lugares da escola, e a dúvida era, será que a Maezono realmente merecia ser expulsa? Tinha outra alternativa para talvez evitar isso? E essas perguntas foram levantadas ali, além disso alguns questionamentos ali, por exemplo, se o Sudou teria tido alguma influência nesse resultado. Só que a questão principal que girava em torno do motivo exato da expulsão da Maezono, e todos aguardavam as respostas claras, eram o que aconteceu de fato? Nesse momento, a atenção se voltou para Kiyotaka, que parecia ter essas respostas. Com um ar mais sério, ele pediu desculpas antes de começar essa explicação, e ele revelou que quando analisou todas as circunstâncias, ele percebeu que não tinha como superar a Ichinose de forma convencional, porque ela tinha habilidades excepcionais, ela já tinha mostrado colocando essa classe dela em desvantagem e tal, a prova, mas assim, ele elaborou uma estratégia mais do que ousada, fazer com que a Ichinose participasse indiretamente de um processo e acabasse na expulsão da Maezono. E a ideia era abalar emocionalmente a Ichinose, o que reduziria o desempenho dela no exame. Mesmo que isso pudesse parecer frio e calculista, o Kiyotaka ele argumentou que era a única maneira dele equilibrar as chances de vitória contra ela. Só que nem todos aceitaram essa justificativa muito fácil. O Hirata, por exemplo, ele começou a questionar a ética por trás dessa decisão, considerando, inclusive, a decisão muito radical. E o Kiyotaka manteve a postura dele firme e explicou que a decisão dele foi necessária para evitar que a classe ficasse numa posição irreversível, com uma diferença de quase 300 pontos em relação às outras classes. Além disso, o Kiyotaka revelou que a Maezono ela foi escolhida para ser expulsa por um motivo específico. Ela tinha vazado informações sigilosas, a gente também comentou isso em alguns vídeos, incluindo o fato de que seria comandante durante o exame. Então assim, esse negócio de vazar pro Hashimoto e tudo mais, mano, não colava. Essa revelação começou a surpreender todo mundo na sala, levando até o Sudou a perguntar ao Kiyotaka como é que ele descobriu esse fato. E por conta disso ele revelou um detalhe crucial. Ele sabia que a Maezono estava envolvida num relacionamento com o Hashimoto, e que esse relacionamento estava sendo usado para coletar informações pela classe A. E ele ainda mencionou o seguinte: tiveram uma reunião confidencial organizada pela Maezono que acabou sendo denunciada por Matsushita. Então, por sua vez, acabou admitindo que ela forneceu informações ali e confirmou as suspeitas do Kiyotaka. Enquanto o Sudou processava tudo o que tinha acontecido, ele ainda perguntou se realmente tinha uma outra alternativa para vencer o exame sem recorrer a uma expulsão. E o Kiyotaka, nos pensamentos dele ali, ele reconheceu que talvez tivesse evitado explorar todas as opções possíveis, mas a Horikita interveio, afirmando que, considerando a situação, essa era a única solução viável que eles tinham no momento. Com as dúvidas aparentemente agora esclarecidas, o clima na sala começou a se acalmar. Só que Ishirashi trouxe à tona uma questão perturbadora. Ele destacou que todas as 3 expulsões que aconteceram até então estavam de alguma forma relacionadas ao Kiyotaka. Isso levantou algumas suspeitas entre os alunos, que começaram a questionar se o Kiyotaka poderia estar orquestrando as expulsões deliberadamente. Foi nesse momento que a Kushida assumiu a palavra para defender o Kiyotaka, que a gente achava até esquisito, né, de início, mas ela usou a habilidade dela de argumentar, e ela afirmou que ele só tomou decisões difíceis para proteger a classe, causando o menor dano possível. A Kushida também falou que mesmo em casos de traição, o Kiyotaka ele manteve o foco em minimizar as perdas e preservar o equilíbrio da turma. Essa defesa já trouxe uma perspectiva muito positiva sobre a situação, ajudando a encerrar essa reunião em um tom mais conciliador. A galera estava mais de boa, por quê? Porque a Kushida ela consegue persuadir todo mundo e a galera relativamente curte ela, então assim, foi muito tranquilo. A partir daí o capítulo termina com os alunos refletindo um pouco sobre os acontecimentos e as decisões do Kiyotaka. Mesmo que sejam controversas, elas provocaram um misto de admiração, de desconfiança, respeito, enfim. Ele provou ser um estrategista brilhante, mas as escolhas também revelaram o peso das responsabilidades que ele carregava.
deixando uma sombra de dúvida sobre as verdadeiras intenções do Kiyotaka. Ainda tinha a questão do Koenji lá, né, que ele tinha uma citação, a gente vê nos pensamentos dele, questão de classe e tal, que ele nem precisava fazer muita coisa. Há quem pense que é muito possível que a classe da Arisu, ela receba uma penalidade por abandono voluntário também disso daí. E depois de tudo, Kiyotaka esperava que todo mundo fosse embora e ele também meteu o pé da sala de estar. Só que a Kushida ficou lá para esperar ele, interceptou ele para poder falar com ele. Aí começou, mesmo que ela tenha dito que ajudou ele na frente de todos, a Kushida começou a perguntar para ele se ele realmente planejava só expulsar certas pessoas aos pouquinhos assim, né? Considerando que ele era capaz de fazer isso por conta da inteligência dele. E a Kushida relembrou que já foi encurralada pelo Kiyotaka uma vez e acreditava que ele poderia usar outros métodos para tentar quebrar emocionalmente a Ichinose. Essa interpretação acabou sendo um pouco diferente da explicação dada para o Sudo lá na sala de aula, mas ela se tornou mais precisa agora. Kiyotaka, com a habilidade dele, reconheceu que ele não tinha chances reais de vitória, mas mesmo assim agiu estrategicamente. E a Kushida começou a entender e percebeu como o Koe no Koji funciona e tal, admitiu que concordou com esses métodos dele. Apesar disso, o enredo acabou evitando de explorar mais profundamente esse assunto. A Kushida decidiu deixar ali a situação para se encerrar, né, com uma conversa e tal, tranquila, e falar sobre o quanto a intervenção foi eficiente. Ela respondeu que fez isso justamente para reconciliar a posição do Kiyotaka, né, já que não quer ser o próximo alvo da expulsão dele, então basicamente ela ajudou ele para ela não ser expulsa, e depois de tudo eles abandonaram, saíram de lá da classe, principalmente por um momento que eles foram pela classe da Ichinose. E lá nós vemos a Ichinose tentando assumir toda a culpa pela derrota. Só que, como de costume, o positivo dos seus colegas ali começou a reinar, né? Muita gente estava de boa com ela e tal, mas tinha gente que queria mudar a situação. Ainda assim, o cara específico lá encontrou dificuldade em falar com a Ichinose e tentou confiar no Kanzaki, né? E também no Hamaguchi, né? E infelizmente os dois estavam totalmente destruídos mentalmente, quanto ao resto da classe ali que não levou a lugar nenhum, né? Quem tomou a iniciativa de falar acabou sendo Shibata. Tentou de alguma forma encorajar todos, dizendo que eles ainda tinham um ano para superar os desafios. Só que alguém respondeu que só um ano é pouco tempo. E essa pessoa foi o professor que chegou lá, né? O sensei, ele já estava impaciente, tentou trazer todos à realidade, apontando as dificuldades que eles iriam enfrentar. E depois de algumas palavras, Yumiya Ichinose mencionou que deveria desistir da liderança da classe. Mas, na verdade, ela foi impedida, dizendo que todos deveriam entender a posição real e não se enganar. E também não deveriam desistir. Ainda tinham chance, tá? Essa conversa acabou sendo interrompida e o grupo começou a se dispersar para evitar algumas conclusões precipitadas, né? E eles poderiam dividir ainda mais a classe. Depois desse momento aí, vimos que a Ichinose não voltou às aulas nos dias seguintes. Ela só permaneceu desaparecida até o início das férias de primavera. Até aqui nós temos o resumo do primeiro volume do capítulo 12.5 do segundo ano. Na verdade, mais do que um primeiro capítulo, né? Esse parece um epílogo do volume 12.5 que eu trouxe pra vocês, já que ele fala principalmente ali sobre o resumo do que a gente viu no último volume, e só que mais a fundo do que as coisas aconteceram. Mas a perspectiva da classe da Ichinose mostra como foi depois do confronto ali e a boa conversa com a Kushida também do Kiyotaka e tal, e isso foi a única coisa que poderia fechar esse volume perfeitamente. Então dá pra gente dizer que assim, inicialmente não deu pra gostar muito, porque era basicamente o volume, né, o resumo do volume anterior. Só que não dá pra negar que eu fiquei muito satisfeito quando vi a rápida compreensão da situação por parte de alguns personagens, como Matsushita, Kushida e o Sudo. E isso foi muito bom, especialmente a Kushida, que depois de conversar sozinha com o Kiyotaka, mostrou ainda mais o poder dela ao reconhecer as verdadeiras intenções do nosso protagonista. Algo que poucos personagens, galera, podem se orgulhar de ter alcançado, porque não é todo mundo que sabe do Ayano Koji, não. Por outro lado, falando sobre a perspectiva da classe da Ichinose, tem uma coisa que eu gostei e uma coisa que eu não gostei. O que eu gostei foi de ver que finalmente alguém colocou os pés no chão ali da classe e disse que eles têm que se preparar para eles não serem tão diferentes assim, se separarem e tudo mais. E o que eu não gostei foi que não era ninguém do grupo revolucionário que fez isso. Então, pra que existe esse grupo? Calma, a gente ainda vai descobrir mais coisas mais pra frente. Talvez só pra ter alguém ainda mais humilhado do que a Ichinose? Bom, parece até meio doido pensar nisso, mas assim, me diz aí nos comentários o que você acha desse início. Você sabe que eu adoro responder a vocês, ver a resposta de todo mundo, tá sempre lendo e respondendo nos comentários aqui, curtindo. Enfim, eu sempre tô trazendo coisas que vocês curtem e agora a Classroom tá entrando num momento que a gente não pode deixar de falar. Tem muita coisa nesse volume que vai te surpreender. A gente já até comentou aqui no outro vídeo sobre tudo que poderia acontecer nesse volume, principalmente Ichinose e Ayano Koji terminando juntos, cara. Então vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho, que eu tenho certeza que você não vai querer perder isso. A gente vai estar junto e misturado aí sempre. Valeu, beijo no coração e até a próxima. Fui!